Fala galera, tudo certo com vocês? Professor Augusto César Freire, língua portuguesa aqui no CEPEM, o melhor curso preparatório para carreiras jurídicas, carreiras administrativas, carreiras policiais, carreiras políticas, o que você quiser, temos aqui no CEPEM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, pega a tua garrafinha, pega a tua água, porque hoje tem língua portuguesa na veia. E você sabe que língua portuguesa aqui ela é certeira. Olha, gente, hoje vamos trabalhar uma relação muito importante, uma relação de morfossintaxe. Uma relação morfossintaxe. Já pegaram essa questão? Essa questão de morfossintaxe é um elemento que é bem interessante, sempre aparece em todas as provas de concurso, tem lá sempre um elemento morfossintático. E olha só, o elemento morfossintático que nós vamos trabalhar hoje é um elemento muito especial. Você estava esperando por essa aula, sim, então vai aí no teu manual, vai na tua lista, vai na tua relação de estudo e ó, vai dando um tique aí, vai dando um ok, porque chegou o momento das funções do que, exatamente as funções do que. Saiba que a função do que o que é uma palavrinha muito importante, faz 27 funções dentro da língua portuguesa, tanto funções morfológicas, quanto funções o quê? Sintáticas. Sim, o que ele faz faz funções morfológicas e funções sintáticas, e nós vamos descobrir um pouquinho dessas funções que este que apresenta. Então vamos lá, vamos seguindo nessas funções da palavra que. Então você sabe que o que é uma palavrinha que sempre vai aparecer nas provas. Sim, ele vai sempre aparecer nas provas de concurso. E com ele, preste atenção, essas funções, você precisa entender essas funções. A banca pode cobrar de vocês as relações morfológicas e as relações sintáticas. As relações sintáticas são as funções que esses elementos morfológicos eles promovem dentro de uma oração. Por exemplo, o que enquanto pronome relativo, ele é muito interessante porque ele substitui o termo antecedente, mas ele rouba para ele a função sintática. E quando rouba também a função morfológica. Então nós temos que ficar ligados nesse que. Então vamos lá. O que, preste atenção, nas funções da palavra que, a primeira palavrinha que nós temos que ter cuidado aí é a função do substantivo. Morfologicamente, você sabe que substantivo é aquele que nomeia um elemento, dá nome a alguma coisa. Quando o substantivo dá nome a alguma coisa, tá? Ele equivale a alguma coisa, o que? E nesse caso ele virá sempre determinado e acentuado por se tratar de monossílabo tônico terminado em E. Preste atenção que aí é dica CEPEM, dica do mestre, dica do professor Augusto. Olha só, esse perfume tem um que de enjoativo. Observe que a palavra que, ele está com acento circunflexo e ele está antecedido de um artigo. Toda vez que isso ocorrer, preste atenção, esse que ele tem função de quê, gente? De um substantivo. Lembra das regras do porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento? Pois é, então olha só, o que quando ele vier, preste atenção, com acento circunflexo e obrigatoriamente precedido de um artigo, ele será aí um substantivo. Ele tem certo que misterioso. Ele tem certo que misterioso. Augusto, mas o que agora não veio mais precedido de artigo. Mas ele continua sendo um substantivo. Olha, o certo tirou a relação de definição do processo. Eu trouxe um pronome indefinido, né, para trazer uma certa indefinição ao substantivo que, mas ele continua sendo um substantivo porque ele está com a presença aí de um artigo, de um acento circunflexo. Nos dicionários, o que vem depois do P e antes do R. Olha, nos dicionários, o que vem depois do P e antes do R. Observe que esse que aí está se referindo à letra. É um substantivo, eu estou nomeando, eu estou dando nome, então ele é um substantivo. Anotou? Então, o primeiro elemento aí, muito importante, o primeiro elemento que o que faz, a primeira grande função que ele traz na relação morfológica é a relação de quê? Do substantivo. Mas segue o baile, segue o fluxo, que agora o que ele pode também fazer papel, sabe de quê? De preposição.
E o que é uma preposição? Você já viu comigo aqui. A preposição é aquela palavrinha que ela, preste atenção, que ela liga um primeiro termo ao segundo termo, dando uma relação de sentido. Vou te dar uma dica massa para entender quando o que vai fazer papel de preposição. Ele vai fazer papel de preposição quando ele vier ligando dois verbos de uma locução verbal. Como assim, Augusto? Olha só. Tenho que lutar para ser aprovado. Tenho que lutar. Tenho, lutar, é uma locução verbal, mas o que veio antes? O que veio no meio? Ele tem um sentido de. Tenho de lutar. Então, quando eu tiver tenho que lutar, ou seja, quando este que ele vier no meio de uma locução verbal, ele vai estar se equivalendo à preposição de, e ele vai fazer papel de preposição. Olha lá. Quando é preposição, a palavra obrigatoriamente, como vocês já sabem, preposição ela não exerce nenhuma função sintática, nem sujeito, nem predicado, nem objeto direto, nem objeto indireto, nem complemento nominal, nem agente da passiva, muito menos adjunto adnominal e também muito menos adjunto adverbial, nem aposto. Olha só, tenho que sair mais cedo, eu tenho de sair mais cedo. Ela tem que dar uma resposta amanhã. Ela tem de dar uma resposta até amanhã. Observe que o que ele está no meio de uma locução verbal, tem e dá. Então, tem de dar é tem que dar, não é isso? Tem que dar é tem de dar, ou seja, esse que está fazendo papel de uma preposição. Fica ligado, quando o que vier no meio de uma locução verbal, ele vai fazer o papel de di. E todo mundo sabe que di, ele é uma preposição essencial. Vamos lá, segue o fluxo. Depois da preposição, lembre-se que o que também pode fazer papel de interjeição. E o que é interjeição, Augusto? Olha, interjeição é nada mais, nada menos uma classe de palavra que traz uma relação ela é muito ligada à relação emocional. Ela fala susto, espanto, dor, né? Ou seja, ela traz alguns elementos que nós chamamos do princípio não verbal, certo? Então, são expressões faciais, expressões de linguagem muito importantes. A interjeição, o que pode fazer papel de interjeição quando? Quando ele exprimir um certo espanto, uma admiração, uma surpresa, aí ele será acentuada e seguida de um ponto de exclamação. Augusto, mas aí ele será um substantivo? Olha só, se vier o ponto de exclamação, ele passará ao princípio da morfologia do elemento de interjeição do que passar para o elemento substantivo. Então, olha só. Será acentuado e seguirá de ponto de exclamação, usa-se também a variação o que. Olha o exemplo. Que? Você ainda não resolveu os exercícios? Este que é uma interjeição. Ele traz uma relação de espanto, de susto, de medo, de raiva. Ou seja, normalmente quando trouxer um elemento emocional, ele está interligado à relação da interjeição. O que? Você por aqui, o que? Você por aqui, uma certa admiração misturada com espanto, misturado com surpresa, não é aquela surpresa boa. O quê? Não acredito, I don't believe this. Eu não acredito nisso. Você por aqui, então este que está fazendo papel de interjeição. Mas olha só, agora começa um elemento que eu preciso dar mais ênfase no meu estudo sobre a relação, sobre as funções do que. Agora começa uma brincadeira chamada aí de partícula expletiva ou ainda partícula de realce. É um elemento muito, muito importante. Tem sido cobrado nos últimos anos por algumas bancas. Bancas como o Sebrasp cobra bem essa relação aí da partícula expletiva ou a partícula de realce. Mas não só ela. A FCC, a Fundação Carlos Chagas, no caso, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, temos sim questões muito apropriadas para a relação da partícula expletiva
ou a partícula de realce. E essa partícula expletiva e partícula de realce, ela pode sim ser aí configurada com o uso do que. Como é que eu vou observar isso? Olha para cá. Quando pode ser o que é uma partícula expletiva de realce? É quando ela pode ser retirada da frase, né, sem causar nenhum prejuízo, nem semântico, nem sintático. Então eu posso retirá-lo facilmente da oração sem que haja nenhum tipo de prejuízo. Nenhum prejuízo gramatical, nenhum prejuízo semântico, ou seja, que nós chamamos de semântico sintático ou sintático semântica, né? Semântico. Olha só, não exerce função sintática alguma, ou seja, não vai, se pode ser retirado, não vai fazer nenhuma função aí, logicamente. E ele aparece também naquela velha expressão é que. É que você, é que ele precisa, é que nós precisamos conversar, é que isso, é que aquilo. Olha só, olha os exemplos. Quase que não consigo terminar o trabalho. Eu posso tirar este que. Quase não consigo terminar o trabalho. Augusto, se eu posso retirar, isso é um nome. Que nome é isso? É uma partícula de realce, uma partícula expletiva. É aquela partícula que, de certa forma, essa partícula, ela não vai causar nenhum prejuízo. E está ali por quê, Augusto? Para dar um estilo no texto, né? Para causar um certo estilo, para ser um que nós chamamos de uma escrita diferenciada, tal. Mas, na verdade, não há nenhuma relação de mudança desse processo. Segue o fluxo. Quase que não consigo terminar o trabalho. Quase não consigo terminar o trabalho. Eles é que conseguiram terminar o trabalho. Eles conseguiram terminar o trabalho. Observe aí que este que pode ser retirado normalmente. Se eu posso retirar normalmente, é o que nós chamamos de partícula, o que, gente? Partícula expletiva ou partícula de realce. Certo? Mas temos mais. O que ele faz muitas funções no texto. Nós estamos trazendo as funções principais, as principais funções que o que pode fazer, aquelas que nós monitoramos e podem estar presentes na sua prova. Por quê? Porque antes de fazermos essa aula, a gente faz todo um princípio de monitoramento das questões para sabermos qual banca ou quais bancas, qual conteúdo, quais conteúdos, como é que aparece na prova para vocês, para que você de fato possa, assim que pegar a prova, reconhecer automaticamente, pela questão da programação neurolinguística, você reconhecer que já viu aquele conteúdo e que você tem firmeza nesse conteúdo. Este é o trabalho do CEPEM, o trabalho dos professores e de toda a equipe do CEPEM. Mas segue o fluxo. Eu ainda tenho, além da partícula expletiva e de realce, o que pode fazer um papel de advérbio. E o que é um advérbio? Advérbio é aquela palavrinha que ela modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou do próprio advérbio. E o advérbio ele é sempre um elemento que invariável. Não tem gênero, não tem número, ok? Bem, e quando é que o que pode fazer o papel de advérbio? Quando ele modificar um adjetivo, um advérbio, lógico. Por exemplo, ele vai equivaler, na verdade, né? Equivalerá a palavra aquão. Eita, essa expressão muito utilizada em algumas músicas. Eu lembro que o próprio Djavan já escreveu algumas músicas que tem essa relação do quão, não é? Olha só que exemplo. Que lindas são aquelas crianças, né? Que lindas são aquelas crianças. Observe que o que ele faz uma modificação do sentido aí do lindas aí. E lindas é adjetivo. Toda palavra que modifica um adjetivo, ela torna-se o que, gente? Um advérbio. E advérbio é uma palavra invariável. Que longe é aquela cidade? Quão longe é aquela cidade? Quão lindas são aquelas crianças? Quão linda são as amigas do meu amigo Lucas. Então preste atenção, essas relações aí do que eles transformam, eles são nada mais nada menos que elementos adverbiais. Esse que ele equivale à palavra quão, se equivale à palavra quão,
ele vai ser um advérbio, a função morfológica de um advérbio. Segue o fluxo, eu tenho mais. E agora? Agora chegou naquilo que nós gostaríamos de passar, de entregar para você. Meu amigo, agora é o momento de você pegar a sua garrafinha, tomar um gole com água, tomar o seu café, né? Eu sei que tem aquela bolachinha ao lado aí, porque você sabe que o concurseiro, ele é um concurseiro, ele cria elementos, cria uma atmosfera, e essa cria uma atmosfera para que ele possa, de fato, colocar o conteúdo na cabeça. E essa atmosfera é criada por certos parâmetros ou pequenos gestos. E um dos gestos que é muito importante a gente ressaltar aqui é o gesto de quê, gente? É o gesto daquela garrafinha, aquele café, aquela Coca-Cola, não sei, aquele refrigerante, aquele suco, aquele energético. Bem, mas sempre algo que possa deixar você atento para que você possa configurar sua mente em todos esses conteúdos de língua portuguesa. E olha só, o pronome, o que como pronome, você sabe que o maior uso do que são com pronomes. O primeiro pronome que a gente vai observar aí, porque o que pode fazer papel de pronome interrogativo, não é? Mas o principal é o pronome relativo. E olha, vou te contar uma coisa. É aí onde mora o perigo. Porque é onde as bancas, é o lugar, é o elemento em que as bancas mais gostam de utilizar. É nada mais, nada menos que o que como pronome relativo. E olha só, todas as vezes que você vira o que, você vai observar se ele está fazendo papel de um pronome relativo. Como é que você sabe se ele está fazendo papel de pronome relativo? É só trocar por o qual. Então preste atenção. Preste atenção. A casa que foi vendida. A casa que foi o quê? Que foi vendida. Preste atenção. A casa que foi vendida. Olha que este que eu posso trocar aqui por a qual. Posso ou não posso? Se eu posso trocar por a qual, logo que este que, ele é nada mais nada menos que um pronome relativo. E sendo um pronome relativo, ele substitui o termo antecedente e ele rouba para ele a função sintática. A casa a qual foi vendida. Dica do mestre: todas as vezes que vocês virem o que e antes dele não houver verbo, se não houver verbo, este que ele só pode ser um pronome o que, gente? Relativo. E como pronome relativo, ele substitui o termo antecedente e rouba para ele o que? A função sintática. Segue o fluxo. Não encontramos as pessoas que saíram. Não encontramos as pessoas as quais saíram. Porque lembre que o que eu vou trocar pela expressão o qual, a qual e os seus plurais. Pronome é um elemento completamente variável. Se ele é variável, preste atenção, ele na verdade, ele vai concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Este é o caminho que procurávamos. Este é o caminho o qual procurávamos. Lembrando que o que aí está substituindo a palavra caminho, que é, na verdade, uma palavra masculina, por isso que eu vou trocar este é o caminho o qual procurávamos. Não vou trocar por este é o caminho a qual procurávamos. Não. O que é que eu procurava? Quem procura, procurávamos o quê? Quem procura, procura alguma coisa. Nós procurávamos o caminho. Este que, ele está nada mais, nada menos fazendo aí. Ele está substituindo a palavra caminho e sintaticamente ele está fazendo o papel, sabe de quê? De objeto direto. Pois é, vou te mostrar aqui, porque aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Olha só, este, preste atenção, olha só, este é, o caminho. Este é o caminho, tá? O qual, o que, né? Na verdade é o que tem aí, que procurávamos. Procurar,
procurávamos. Olha só, preste atenção. Quem procurávamos? Nós procurávamos. O sujeito da oração é nós. E o que está substituindo caminho. Lembre que quem procura, procura alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Quem procura, procura alguma coisa. Nós procurávamos o quê? O caminho. Mas caminho está sendo substituído por quê? Se está sendo substituído por quê, então significa dizer que este que agora está fazendo papel de quê? De objeto direto. É isso aí, gente. É esse o problema que nós precisamos resolver na relação do uso do que ou das funções do que. Mas segue o fluxo. O que também pode fazer um papel de pronome indefinido. Quando é que ele vai fazer o papel de pronome indefinido? Quando, de uma certa forma, esse papel, esse indefinido adjetivo, ele determina um substantivo. Que vida é essa? Que livros você comprou? Não é? Eu não posso dizer qual livros, não, qual livros você comprou, não. Que livros? Ele está aí. O que ele vai fazer o papel de advérbio quando ele tiver esse que, estiver fazendo uma referência a um adjetivo. Mas nesse que vida é essa, ele faz uma referência à palavra vida, e vida é substantivo. Como ele faz também uma referência à palavra livros, e livros também é um substantivo. Então, quando ele fizer papel, aí, quando ele estiver fazendo a função de fazer uma referência ao substantivo, ele é um pronome indefinido, adjetivo. Mas tem mais, preste atenção. O que ele pode fazer papel de conjunção, e aí é onde reside outro perigo. As bancas têm cobrado muito o uso do que enquanto pronome relativo e enquanto conjunção. E existem aí alguns tipos de conjunção que o que faz. O que ele pode fazer uma conjunção coordenativa, ele pode fazer uma conjunção subordinativa, mas o que também pode fazer papel de uma conjunção integrante, que abre uma oração subordinada substantiva. E aí vamos entender esse caminho. Relaciona-se entre si duas... Ora, conjunção é aquela palavra que liga duas orações. Então, quando o que estiver fazendo a função de ligar duas orações, ele está fazendo papel de uma conjunção. Relaciona-se entre si duas orações. Todos aguardam... Olha o exemplo. Todos aguardavam o quê? Que ele refizesse os cálculos. Todos aguardavam, é uma oração. Que eles refizessem os cálculos, é outra. Eu queria que vocês observassem que este que, quando eu puder trocar pelas expressões, anotem aí, isso, isto e disso. Quando o que ele puder ser trocado por uma dessas três elementos, isso, isto ou disso, logo nós temos, o que é que nós temos aí? Preste atenção, ó. Isto, isso e disso, quando eu puder trocar por essas expressões, lembre-se que este que está fazendo papel de uma conjunção integrante. Ele está abrindo uma oração subordinada substantiva. Quer ver? Olha só. É importante o quê? Importante isso. Importante que todos falem. Venha logo, que é tarde. Esse aí que é uma conjunção coordenativa explicativa. Venha logo, pois é tarde. O que, quando eu puder trocar por pois, ele é uma conjunção coordenativa, tá? Falou tanto que ficou rouco. Este que é uma conjunção subordinativa. Sabe por quê? Ele está fazendo uma relação de consequência. Falou tanto, anotem aí, pelo amor de Deus. Viu o quê? Mas antes do que, tiver essas palavrinhas aqui, olha para cá. Se antes do que tiver essas palavrinhas, antes mesmo tiver a palavrinha, olha só, tal, tanto, tamanho e tão. Quando tiver qualquer uma dessas palavrinhas antes do que, lembre-se que este que, ele está abrindo uma relação de uma oração subordinada adverbial consecutiva. O que é uma oração consecutiva? Aquela que dá a ideia de quê? Consequência. Falou tanto que ficou rouco. O tanto é uma relação aí, ó. Tanto, olha lá. Tanto, tal, tamanho e tão, tá certo? Toda vez que antes do que tiver qualquer uma dessas palavras, saiba que a este que é uma conjunção
subordinativa adverbial consecutiva. Faz 10 anos que partimos dali. Faz 10 anos que partimos dali. Este que também é uma relação de conjunção. Estou bem mais calmo do que ontem. Uma relação de comparação, não é? Então, estou bem mais calmo que ontem. Estou bem mais calmo que estava ontem. Tem depois do que tem outro verbo, então esse aqui é uma conjunção. Fiz-lhe sinal que se calasse. Este que tem um sentido de finalidade. Fiz-lhe sinal, eu fiz o sinal para ela, a fim de que, com o objetivo de que, com a finalidade de que se calasse. Então, este que é nada mais, nada menos que uma relação de conjunção. Tá? Então, olha só, preste atenção. Tecnicamente, as funções do que, eles podem, o que as bancas têm cobrado muito é o uso do que enquanto pronome relativo e o que enquanto conjunção integrante. Qual a diferença? Olha para cá. Quando o que ele é um pronome relativo, ele abre uma oração subordinada adjetiva. Por exemplo, olha só, a casa que vendi foi demolida. Os caras queriam comprar somente o terreno. Olha, a casa que vendi foi demolida. Observe que eu tenho dois verbos. Vendi é um verbo e foi demolida é outro. Olha só, primeira oração. O que ele é um pronome relativo, porque antes dele não tem verbo e eu posso trocar pela expressão a qual. Não é? Posso ou não posso? A casa a qual vendi foi demolida. Se este que é um pronome relativo, e depois dele tem verbo, ele abre uma coisa chamada oração subordinada adjetiva. E a oração subordinada adjetiva ela é dividida em duas: restritiva ou o que, gente? Explicativa. E quando este que ele puder ser trocado pela expressão isso, isto ou disso, como é o caso de é importante isso, todos aguardavam isso, estes dois ques que estão aí, eles fazem o papel de conjunção. Quando eles fazem o papel de conjunção integrantes, eles abrem uma coisa chamada oração subordinada substantiva. Pois é. Então, são os dois casos que aparecem muito na prova do Sebrasp, na prova do PE e qualquer outra prova que vocês possam fazer. E é bom ficar sempre ligado nisso. Tá certo? Olha, eu sou o professor Augusto César Freire, quer dizer que ninguém entende de língua como a gente. Fica sempre conosco, porque nós vamos ajudar você a ser aprovado, a conquistar o seu sonho. Até mais.